O elemento fundamental de qualquer planilha, seja no LibreOffice Calc ou no Microsoft Office ou no aplicativo Numbers do macOS, é o conceito de célula. Uma célula nada mais é do que uma interseção de uma linha com uma coluna, fornecendo assim um endereço. Conforme vocês podem ver aqui, eu estou na célula que é a interseção entre a coluna A e a linha 1, formando assim o endereço A1. Em qualquer local, célula que eu clicar, por exemplo aqui, vai ser realçado para mim a coluna que essa célula pertence e qual é a linha. E o endereço dessa célula passou a ser agora H9. E assim sucessivamente. Então, cada célula, que é a interseção de uma coluna e de uma linha, é representado por endereço que é exibido na minha barra de fórmulas, nessa parte superior esquerda da minha interface do LibreOffice Calc. Conforme nós já vimos, a partir do momento que eu abro o LibreOffice Calc, na barra de títulos é exibido um arquivo sem nome ainda. Então eu vou salvar esse arquivo e vou dar um nome para ele. Por exemplo, orçamento mensal. Vou salvar no formato default, que é o ODS, e vou aproveitar e salvar dentro dos artefatos do LibreOffice. Então vou criar uma nova pasta aqui. Nós estamos no módulo sobre gestão de planilhas. Vou criar essa pasta e vou jogar esse orçamento mensal ali dentro. Pronto. Observe que agora não é mais um documento sem título, agora está sendo exibido um arquivo chamado orçamento mensal no formato Open Document Spreadsheet, ou planilha de documentos abertos. Dentro de cada uma das células da sua planilha, nós podemos inserir 3 tipos de valores. Nós podemos colocar texto, valores absolutos ou fórmulas. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui como nós podemos trabalhar com esses 3 tipos de valores. Não preocupe ainda com formatação, pois em uma gravação à parte nós vamos falar bastante sobre formatação. Por enquanto eu quero só mostrar para vocês como podemos preencher as nossas células. Então vamos supor, vou clicar em A1 aqui, que essa seja uma planilha para controle orçamentário do mês de... Nós estamos em março, né? Março 2013. Um exemplo. Observe que eu coloquei um texto e esse texto ele ultrapassou os limites da célula. Quando eu clico na célula 1, aparece o texto. Quando eu clico em E1, observe que não é o texto, indicando que esse texto completo, apesar de ter passado os limites da célula, pertence à célula cujo endereço é A1. Mais para frente nós vamos mostrar como formatar para evitar essas sobreposições. Então imagino que eu tenho uma planilha aqui, nós inserimos um texto, vou colocar talvez uma data que eu esteja confeccionando essa planilha. Então nós hoje, para falar a verdade, eu não sei nem que dia que é hoje, mas vamos supor que seja 12 de março de 2013. Enter. Vamos colocar essa planilha aqui e depois nós vamos discutir, porque você pode entrar com formato assim, mas eu posso também entrar com outros tipos de formatos, né? Por exemplo, às vezes eu queria fazer assim. E observe que quando eu fiz o texto daquela forma, o LibreOffice Calc foi esperto o suficiente para já converter para um formato de data de forma mais resumida, que talvez estejamos mais acostumados, e não mostrando, por exemplo, a data por extenso, mostrando 12/3/2013 agora. Obviamente, depois eu vou mostrar para vocês, nós podemos formatar justamente a maneira como nós queremos que as datas sejam exibidas. Se você quer exibir, por exemplo, o ano primeiro, talvez o mês, talvez o dia antes, ou às vezes você quer exibir parte da data por extenso, todas essas formatações nós vamos aprender em outras gravações. Por enquanto já é o suficiente, uma planilha assim, e observe também que quando eu digitei um texto, ele foi alinhado automaticamente do lado esquerdo, quando eu digitei uma data, ele foi alinhado na célula automaticamente para o meu lado direito. Vamos continuar, para ficar mais fácil aqui, vou pular uma célula para
ganhar mais legibilidade, vamos criar aqui, por exemplo, uma planilha para esse mês. Eu tive, por exemplo, gasto com gasolina. Eu posso ter tido gasto com, talvez, aluguel, alimentação, entretenimento. Eu acho que tá legal esses 4 aqui. Já é suficiente, eu acho, que para podermos discutir aquilo que eu quero. Então vamos supor que, em vez de chamar entretenimento aqui, deixa eu pensar numa outra coisa aqui. Vamos pensar em luz, energia elétrica, conta de luz. Tá. Então vamos supor que no mês de março eu tenha gasto R$500 de gasolina. Observe que eu ainda não estou preocupado com casas decimais, tudo isso nós vamos ver com o tempo. Apenas estou mostrando aqui como inserir conteúdo dentro das minhas células. Vamos supor de 1.400 de aluguel, talvez 800 de alimentação e talvez 150 de conta de luz. São todos valores hipotéticos, né? Eu não estou aqui para ficar verificando isso aqui, não. Inclusive, aí aqui eu vou colocar, por exemplo, um total, onde o objetivo é somar justamente essas linhas aqui, que eu quero para esse total. Como que eu posso fazer isso? Então, dentro de uma célula, eu posso colocar texto, posso colocar datas, posso colocar valores absolutos e posso colocar fórmulas. Exatamente aqui é um exemplo de uma fórmula, porque para calcular o total, eu vou ter que somar o B4 mais o B5, mais o B6 e mais o B7. Então, toda vez que eu vou criar uma fórmula, basta eu colocar a célula que eu quero, aí eu coloco o sinal de igual, porque é uma fórmula que eu vou ser inserido. Perceba que à medida que eu vou digitando aqui, a minha barra de fórmulas vai sendo atualizada. E eu quero somar o B4, então vou colocar B4, mais. Vamos agora somar com B5, então em vez de digitar B5, eu posso simplesmente clicar em B5. Tá aqui, mais. Vamos clicar em B6. Voltar aqui, mais, e vamos clicar em B7. Então, eu estou somando agora. Eu estou dizendo que essa célula, identificada pelo endereço B9, ela vai ter o conteúdo que é o resultado da soma do B4 mais B5 mais B6 mais o B7. Quando eu der o Enter aqui, observe que automaticamente a soma vai ser computada para mim, falando que essas minhas despesas estão ficando até o momento em R$ 2.850. Se eu quiser alterar algum valor, por exemplo, eu descobri que na verdade eu gastei 950 com alimentação, em vez de 2.850, na hora que eu der um Enter, observe que automaticamente vai ser somado essa nova despesa para mim. Agora eu posso atualizar à vontade essas minhas células, que automaticamente essa célula B9 está associada com todas elas, de forma que qualquer alteração em uma dessas células entre B4 e B7 vai refletir na minha soma presente na célula B9.